Presença salesiana no Uambo. Antes de abordarmos a presença salesiana em Uambo, em primeiro lugar vamos destacar a visão geral do Uambo e a seguir vamos descrever a chegada e a obra dos salesianos em Munda Uambo, paróquia de São João Evangelista. Portanto, Uambo é uma cidade e município de Angola, a capital da província do Uambo. A etimologia Uambo deriva do nome do Uambo Kalunga, fundador do reino do Uambo. Geografia. A província de Uambo faz fronteira pelas províncias de Kwanza a sul, a norte, Bié, a nordeste, Huila, a sul, e Benguela, a oeste, tem uma superfície de 34.275 km² e uma população constituída, na sua maioria, pela etnia Ovimbundo ou Umbundo. A nível geomorfológico, a região situa-se numa área planáltica acima dos 1.500 metros, sendo Moco o maior pico montanhoso da região e do país, com 2.620 metros, a cidade do Uambo, capital da província e a segunda cidade maior de Angola, com 173.000 habitantes. Uambo é constituído por 11 municípios: Uambo, Londoimbal, Bailundo, Mungo, Tsinjenges, Ukuma, Icunha, Chicala-Chuluanga, Caxiungo, Longonjo e Kaala. Faz fronteira a oeste com Benguela, a norte com o Kwanza Sul, a leste com o Bié e a sul com a Huila. A capital, Uambo, localiza-se a 600 km de Luanda, relevo, localizado no Planalto Central de Angola, com altitudes acima de 1.800 metros e 596 km de Luanda a Uambo, ou 370 milhas. Para viajar esta distância de carro, precisa de 572 minutos, ou 10 horas, dependentemente de carro e motorista, e estrada. Hidrografia. O município é irrigado pelas águas do rio Cunene e dos rios Colimala, Kuvukev, Kalong, Quando Cunene e Xanhoa, sendo o local de nascimento do último. Ao sul do território há o represamento das águas do Cunene para formar a central hidroelétrica do Gove. A usina geradora fica no município de Kaala. A única central hidroelétrica totalmente em território municipal é de Cruzeiro, que represa o rio Quando Cunene. Clima. Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, predomina em Uambo o clima oceânico, é caracterizado por verões úmidos e mornos, com noites amenas e dias relativamente quentes e invernos secos com dias amenos e noites relativamente frias. É a terceira cidade mais fria de Angola, e a segunda capital mais fria do país, perdendo somente para Lubango, que é um pouco mais alta que Uambo e está a 2 graus ao sul da mesma. Demografia. Embora a província seja de maioria ovimbunda, Uambo é um município cosmopolita, que abriga povos das mais diversas origens e formações. A principal língua falada é o português. Descoberta do Forte Cabral Moncada, Lepi, até então chamada o de Uambo ou de Vila Cabral Moncada, a segunda e última capital do reino do Uambo, havia sido parcialmente destruída durante o final da Segunda Guerra Luso-Ovimbundo e, além disso, fora abandonada a partir de 1904. Anos mais tarde, as obras do caminho de ferro de Benguela aproximaram-se das ruínas de Kaala e Lepi. Esta ferrovia era concebida para drenar os minérios da rica região do Katanga para a costa do Oceano Atlântico. Em 1912, surgiu um acampamento operário sob liderança da empresa de engenharia Pauling & Company, estabelecendo-se nas proximidades do quilómetro 370, bem próximo às ruínas de Lepi. Nisto, começou a ser aí recebida correspondência, vindo do Reino Unido, endereçada a uma localidade denominada Pauling Town, Angola. Os registros com o nome Uambo haviam sido apagados, e não se tinha mais do Uambo Cabral Moncada, criado pela Portaria número 431, de 20 de setembro de 1903, por Cabral Moncada, para marcar o domínio português após a derrota do Reino do Uambo. O forte estava abandonado e situava-se próximo do quilômetro 365, do lado esquerdo da linha, a cerca de 2 km desta, nas proximidades de onde atualmente encontra-se a Vila de Lepi, que justamente teve seu nome alterado para Vila Cabral Moncada nos momentos finais do Reino do Uambo. Criação da localidade: Praça Dr. Agostinho Neto, onde está a rotunda central e o obelisco, ao fundo o Palácio do Governador. Registro de 2007, por ordem do governo colonial, a cidade forte foi transferida do quilómetro 365 da ferrovia para um ponto mais destacado no quilómetro 423. O Forte Uambo Cabral Moncada foi reconstruído a 8 km da estação ferroviária do Uambo, recebendo do nome de Forte de Quissala. Assim, a retomada e transferência do forte, no início de 1912, bem como a própria estação ferroviária, serviram como posição geográfica para o futuro centro político do Planalto, a que deu o nome do Uambo, no quilômetro 423 do caminho de ferro de Benguela, por diploma legislativo de 8 de agosto de 1912. Logo a seguir à recriação da Vila do Uambo,
a Portaria Provincial número 1086 de 21 de agosto de 1912, proibiu nela a construção de casas de adobe, pau a pique ou outros materiais semelhantes. Foi encomendada ao engenheiro Roma Machado a elaboração da primeira planta urbanística da localidade, separando as funções político-administrativas na parte alta e as económicas na zona da única estação. Mas a proposta de construção de um centro urbanístico no Planalto estava incluso num contexto maior, e não somente como parada ferroviária e base militar. Vislumbrava, antes de tudo, a criação de uma urbe-sede de uma entidade administrativa para uma zona ainda muito instável e de clima hostil ao elemento colonizador. Assim, em 21 de setembro de 1912, Huambo já ascende à categoria de capital distrital, distrito do Huambo, que depois tornou-se província do Huambo, durante a cerimônia de inauguração da estação ferroviária. Somente em 1921 é que o Huambo deixa a categoria de vila e passa a de cidade, que era o estatuto jurídico-administrativo mais adequado para capitais de distrito. Em 1922, a cidade já possuía uma escola primária, que ainda atendia somente crianças brancas e mestiças, sem possibilidade de atendimento a crianças negras. Também em 1922 um pequeno aeródromo é construído no Huambo, sendo utilizado como centro de aviação militar de Angola, que se tornaria uma característica marcante da cidade. Este aeródromo somente foi substituído em 1947, pelo Aeroporto Albano Machado. A Era da Nova Lisboa, Palácio do Governador do Huambo, em 2012, um dos magníficos edifícios construídos na era áurea huambense, em 1º de setembro de 1928, o então governador Vicente Ferreira mudou-lhe o nome para Nova Lisboa e fez publicar em boletim oficial a designação da cidade como nova capital de Angola. Mesmo que nunca tenha tornado-se capital de facto, permaneceu como capital de jure de toda a colónia até 1950. Mesmo já capital distrital e capital de jure da colónia, a Câmara Municipal só foi formalmente instalada em 1933, em substituição à Comissão Urbana Provisória que a administrava desde agosto de 1912, e o foral só foi-lhe dado em 1948. Este período coincide com a instalação da rede elétrica, 1936, da água canalizada, da Associação Comercial e do Banco de Angola, durante a década de 1940. Em 1942, ocorre a primeira emissão de radiodifusão na cidade, tornando-se a quinta cidade angolana a alcançar tal feito. No ano seguinte, em 27 de janeiro, era inaugurada a Rádio Clube de Nova Lisboa, a mais notável das emissoras Rádio Clube de Angola. A mesma emissora logrou o feito de lançar a era televisiva no país, em 1962, numa transmissão ao público na Feira de Nova Lisboa. A TV Nova Lisboa teve curta duração, porém reforçava a visão um período áureo da cidade. Em 19 de outubro de 1946 foi aberto o Hospital de Nova Lisboa, que atualmente chama-se Hospital Regional do Huambo. Este somente viria ganhar edifício próprio em 1952. Até o final da década de 1960 ainda era um dos dois hospitais centrais regionais da colónia, outro era o Hospital Dona Maria Pia de Luanda. Em 1949 o Huambo passa a dispor de sua primeira instituição de ensino secundário técnico, a Escola Industrial e Comercial Sarmento Rodrigues, atual Instituto Superior Politécnico do Huambo, seguida do Liceu Nacional Norton de Matos. Em 1º de agosto de 1956, o liceu atualmente denomina-se Escola Secundária Comandante Bua Matadi. No final da década de 1940 a cidade ganharia um novo plano de urbanização extremamente arrojado, com logradouros amplos e grandes jardins, que lhe deu na década seguinte hotéis, livrarias, cinema, lojas e novos edifícios públicos, além de efetivamente iniciar o processo de industrialização local, com a montagem das oficinas do caminho de ferro. Em 1966 inaugura-se o primeiro campus, Polo Universitário Público Huambense, ainda ligado à Universidade de Luanda. Este, em 1974, transforma-se em Universidade de Nova Lisboa, precursora da Universidade José Eduardo dos Santos, recriada em 2009. Cabe destacar que a primeira instituição de ensino superior da localidade foi o Seminário Maior Interdiocesano de Cristo Rei, fundado em 18 de setembro de 1947. Economia na prática agrícola. No território municipal ainda subsistem as culturas de café, trigo e maçã cultivadas principalmente ao redor das vilas de Calenga, Gandavira, Chipipa e Calima. Os rios que cortam o território municipal são fontes de pesca segura e fazem movimentar uma importante economia popular, principalmente ao sul do município, onde há o lago da Central Hidroelétrica do Golfo.
No setor industrial, o AMB possui um relevante parque metalomecânico, voltado fortemente para atender as demandas ferroviárias nacionais, bem como para a produção de vigas, chapas e outros materiais metálicos. Igualmente, há uma grande expressividade de indústrias alimentícias e de bebidas, além de importante segmento de produção de materiais de construção. A economia da cidade do AMB possui uma base no comércio e nos serviços, pautada principalmente em uma grande oferta de atividades do setor público, além de uma enorme oferta de serviços financeiros, que a tornam o grande referencial político-financeiro econômico do centro angolano. Lazer. Um dos principais pontos de interesse histórico da cidade encontra-se nas ruínas Forte da Embala da Quissala, antiga fortificação militar colonial, localizada a 8 km do centro ambense. Outros monumentos importantes são a Sé Catedral de Nossa Senhora da Conceição, o Palácio do Governador, o edifício do Banco Nacional de Angola, o edifício dos Correios, a Praça Dr. Agostinho Neto, Rotunda Central e Obelisco, e o Jardim da Cultura. Energia elétrica. O fornecimento de energia elétrica na cidade é garantido pela Central Hidroelétrica do Gove e pela Central Hidroelétrica do Cruzeiro. A eletricidade é distribuída a nível residencial e comercial pela Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, Educação e Ciência, Estação de Investigação do Instituto de Investigação Agronómica, em 2011. O AMB é sede de duas instituições públicas de ensino superior, sendo a Universidade José Eduardo dos Santos e o Instituto Superior de Ciências da Educação do UAMB. Existe também as sedes do Instituto de Investigação Veterinária e do Instituto de Investigação Agronómica, vocacionados somente à pesquisa e extensão. Presença salesiana UAMB. A comunidade do UAMB é a penúltima presença, é a 13ª casa. Em 2007 Dom José Croz Alves, bispo nesta altura, convidou os salesianos para a sua diocese e ofereceu-lhes o terreno próximo do mercado da Alemanha. Por falta de pessoal, os salesianos organizaram-se por comunidades para assistir os fiéis no bairro Munda, e todos os finais de semana tinha sempre sacerdote, uma semana de onde outra benguela, calulo e assim em diante. Os fiéis da Munda, as orações eram frequentes, rezando que o Senhor lhes desse a presença salesiana nesta região e que viessem para ficar. A resposta de Deus não tardou. Dia 22 de agosto de 2021 os salesianos chegaram e assim no dia 15 de setembro o centro da Munda foi constituído como paróquia pelo arcebispo do UAMB Dom Seferino Zeca Martins e tendo como padroeiro São João Evangelista. Chegaram os primeiros 3 salesianos, um uruguaio, um vietnamita e um angolano natural do UAMB, com uma média de idade de 43 anos, iniciaram a primeira comunidade salesiana da região. O UAMB é uma região que já deu muitos dos seus filhos à congregação salesiana e colaboração ao Padre Tizente Cooperador Salesiano Padre Diocesano. Nesta altura já temos cerca de 30 salesianos e noviços da visitadoria proveniente desta arquidiocese. É uma área fecunda que promete várias sementes a germinarem e brotar para o carisma em Angola e no mundo salesiano. O terreno oferecido pelo bispo já está vedado, em parte pertencente à Legião de Maria e em parte aos salesianos, onde se pretende desenvolver a obra educativa mediante escolas, formação profissional com orientação agrícola, e um centro mariano de encontros e formação. Também foram adquiridos outros terrenos pensando num futuro centro juvenil, numa zona estratégica do bairro onde as pessoas vivem de agricultura de subsistência, de pequenos trabalhos diários, de pequenos comércios. Encontra-se próxima dos terrenos uma colina, da qual sonhamos que um dia possa acolher um santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e um centro de estudos teológicos salesianos lusófonos. Desde a chegada dos salesianos a dado momento estão empenhando por animar a pastoral local, com cerca de 12 comunidade capelas centros. A comunidade pretende lançar projetos em futuro próximo, pretende-se ampliar para dar oportunidade de crescimento a crianças, jovens e mulheres, e introduzir uma educação de tipo técnico profissional que, levando em conta o contexto ambiental, vise principalmente o setor hortigranjeiro, agricultura e criação de gado em geral. As propostas educativas são inúmeras e ambiciosas. Pensa-se em começar com uma escola elementar, com cursos de alfabetização para perto de 2.000 mulheres, com uma rede de oratórios, em que poderão jogar, brincar, achando ambiente acolhedor mais de 5.000 crianças das várias vilas. Atualmente a comunidade salesiana é composta por 4 sacerdotes e um tircinate, Padre Daniel Corino, ecônomo, Padre Júlio César Barrieto, vigário, Padre César Vieira,
Parco e diretor, Padre Inácio Senhumba, pastoralista, e o tirociante José Jutalo. Meu nome é Paulo Paiata, evangelista da Munda. Antigamente foi centro paroquial São João Evangelista Munda, atual paróquia. A chegada do Salesiano em 2007, no dia 16 de 12 de 2007, é assim que nós, pela primeira vez, chegou aqui ao nosso centro o Padre Guilherme, da comunidade salesiana. Ele foi acompanhado pelo Padre José Ticende Sacende, na altura foi o pároco de São Pedro. Logo à sua chegada, ele dizia que futuramente aqui terá a comunidade salesiana aqui na área do Huambo, na província do Huambo e particularmente na Munda. No andar de tempo, passando pouco tempo, então chega o Padre Vítor Cerqueira. Quando chegou ao Huambo, direção à Munda. Na Munda, se dirigiu diretamente na catequese de São Lourenço, na Paiva Baixa, ali onde se alugou a casa, onde ele estava durante o tempo que ele permaneceu. Todos os cristãos que vinham dali à procura dele, pronto, ele visitava, todos vinham perguntar qual é a carisma salesiana de Dom Bosco. Então isto foi em 2014. Passando algum tempo, o Padre Vítor regressa a Luanda. Depois cederam aí uma residência e ao mesmo tempo negociaram para a construção do muro. Depois da construção do muro, ali as atividades iniciou paulatinamente, os jovens gostaram, os mais velhos gostaram. Dali pronto, o Padre Vítor faz a abertura das Santas Missas. O Padre Vítor vinha com o Padre Cambange, fizeram a abertura das missas. Logo na abertura das missas, dali pronto, iniciou as comunidades vir paulatinamente, semanalmente, andávamos a receber as comunidades que vinham das distintas da arquidiocese e das outras províncias, tanto faz vizinha como longe mesmo do país. Esperando assim, chegou o tempo previsto, antes da chegada do dia 23, do dia 21 de agosto de 2021, que é a chegada de Salesiano definitivo. Então, tivemos o acampamento de todo o jovem nacional, a nível nacional, todos estivemos aqui na área da Munda, até que fizemos a procissão, via sacra, fomos até a montanha da Inatel, para deixar lá uma cruz, que significa a tomada de posse do novo arcebispo, que foi Dom Zeferino Zeca Martins. Nesta época, pronto, dali, pronto, o Padre São Tiago acompanhou a pastoral, tanto para os adultos como os jovens, aqui na área da Munda. Passando 1 ano e 5 meses, o Padre São Tiago
regressa em Luanda e logo a comunidade via o padre Vitorino, domingo, padre Cesário Vitorino Vieiras, que até hoje que está a acompanhar a comunidade da Munda. Obrigado por nos acompanhares. Esteja sempre ligado.